Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e hoje é dia 28, terça-feira, 28 de maio de 2024, dia do IPCA 15. Então o papo do vídeo de hoje vai ser curiosidade, um pouco de curiosidade, mas muito sobre small caps, sobre inflação, nossa Selic, nossa taxa de juros. E eu vou trazer para vocês ao longo do vídeo o ETF TRIG11, junto com a principal a tese, a argumentação. E aí, vale a pena investir mais em small caps em 2024? Ou ficamos em renda fixa? Qual é o ciclo, a correlação? E aqui eu vou trazer as pautas da seguinte maneira. Primeiro, IPCA 15 de maio. Então eu vou trazer para vocês aqui esse número. Depois, nós pulamos para os gráficos aqui do IPCA 15, que eu acho interessante, créditos para o fundo Versa. Vou falar para vocês da fonte, que é sempre muito legal. O fundo Asset sempre traz para a gente atualização muito rápida. E aí eu pulo para os meus gráficos. Vou falar aqui sobre Selic versus IPCA acumulado, ETF Small 11 versus IPCA acumulado, o que a gente pode tirar de ideia e de operação, né? Investir mais ou menos a partir da correlação entre ambos, e apresentar o TRIG11 como curiosidade, também a carteira do TRIG11, curva de juros e, por fim, análise gráfica do ETF. Essas serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal. No mais, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Hoje eu comentarei aqui sobre uma curiosidade sobre ETF, sobre inflação, small caps, empresas de baixa capitalização. Então esse é o principal assunto, mas todos os dias eu, Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, sempre compartilho uma tese de investimentos. Nem sempre curiosidade, o canal é mais focado em tese de investimento. Então se você gosta desses assuntos, considere se inscrever. Pessoal, hoje, às 9 da manhã, nós tivemos aqui a divulgação do nosso IPCA, que no número cheio, né, veio abaixo das expectativas. A previsão era 0,48, chegamos a 0,44, o acumulado aí de 12 meses, 3,70. Tá? Então esse foi o dado, o que animou o mercado na headline. E também quando a gente olha para a composição do IPCA, nós tivemos aí notícias boas, notícias ruins, mas nada ali muito preocupante. Ou seja, o IPCA por hora, pessoal, tem dentro dos riscos que a Faria Lima sempre analisa ali para olhar para investimento de renda variável, renda fixa, passamos por mais um, tá? Sem grandes pepinos ali. Eu vou dar alguns destaques aqui do IPCA, pessoal, com o crédito gigantesco para o fundo Versa, tá? Sigam eles no Twitter, é onde eu pego esses gráficos aqui. Isso para mim é importante. O que eu tenho aqui no primeiro gráfico? A difusão saiu de 54,22 para 55,31. Então é uma tendência de alta que nosso IPCA está vivendo. A gente pode ver isso desde março. Tá? Essa tendência dos núcleos em alta e também do próprio, obviamente, do índice em geral. Mas ainda assim, tá? A média em preto dos nossos núcleos, tá? Para o mês de maio está bem acima do IPCA reportado. Tá? Então o nosso núcleo lá na casa dos 0,31, está abaixo da média aí que roda, né, historicamente para nós em maio, cerca dos seus 0,45, 0,47. Tá? Então, no geral, o espalhamento da inflação aumentou. A gente tende a ter ainda a inflação perdurando nessa crescente, tá? Não só pela sazonalidade, pessoal, que nós temos, mas também pelo evento de enchentes no Rio Grande do Sul. A gente tende a ter na inflação alguns impactos, mas eu acabei tendo uma análise, né, uma conclusão positiva do IPCA. Né? Quando a gente separa por subitem, o que mais impactou aqui foi passagem aérea, transporte público, passagem aérea, foi o grande inflator aqui do nosso IPCA. Tá? Por hora a gente não vê um impacto forte em alimentos, apesar aí do evento no Rio Grande do Sul. Então a gente vai ficar de olho muito em transporte, vai ficar também de olho em alguns produtos específicos que estão sendo demandados para ajudar lá o Rio Grande do Sul a conter, né, todo o evento climático que nós tivemos por lá. No mais, quando eu olho para o IPCA, pessoal, e aqui é o principal gráfico que eu mais gosto de olhar, tá? Não só os serviços subjacentes, que o Roberto Campos dá muita atenção aqui, e é a inflação mais difícil, tá? Lembrando que os administrados, né, a gente ainda consegue, o governo ainda tem uma certa manipulação ali, consegue manipular um pouquinho, além da lei da oferta e demanda, subjacentes, que é o mais complexo, e a difusão. Pessoal, a difusão é que ainda está abaixo da nossa média histórica. A difusão é o espalhamento, né? Quantos subitens ali do IPCA, itens e subitens, estão crescendo na inflação, estão com a inflação ali
na parte nortista. E esse gráfico aqui para mim é o mais importante e acho que foi essa a leitura que o mercado fez. É essa a leitura que o mercado fez ali desse IPCA, que tem dados ok e também um sinal de que, opa, é bom essa inflação começar a estabilizar sazonalmente. A gente tem uma inflação mais fraca para o mês de junho e julho. Então maio seria o último mês ali mais pegado para esperar uma grande inflação. Com o evento do Rio Grande do Sul, pessoal, a gente pode ter em algum momento, tá, nas próximas fotografias, alimentos ali, né? Olhando para alimentos como sendo o principal inflator, tá, do IPCA. Mas por hora, a inflação comportada, quando a gente olha para o acumulado de 12 meses, a gente tem uma Selic, e aí passando para os meus gráficos já agora, né? Uma Selic de 10,5, tá? Um IPCA acumulado em 3,70 ali, tá? Aproximadamente em 3,70. Então a diferença aqui ainda é abissal. A gente está falando de um juro real. Vamos colocar essa inflação aí em 4. Tá? Vamos supor que o evento no Rio Grande do Sul coloque a inflação a 4,5. Tá? Vai subir bastante então a inflação. Então 10,5 menos 4,5, iríamos para 6. Então, caso a inflação suba para 4,5, pessoal, ou seja, volte aqui a máxima do ano, por exemplo, a gente ainda vai ter, com a Selic atual, 6% de juro real. Tá? Nem o mais pessimista dos analistas e economistas, seja ortodoxo ou heterodoxo, sugerem para o Brasil que o juros neutro está em 6%, que é onde o Banco Central quer chegar. Não quer nem estimular e nem travar a economia. Tá? O mais pessimista coloca ali entre 5 a 4,5. Tá? Então, na minha opinião, pessoal, há 2 pontos aqui para a Selic cair no máximo, tá? 1 ponto para a Selic cair no mínimo. Então, 9,5 a 8,5. Tá? A minha Selic fica norteando, né? Se eu pudesse prever aqui, entre 8,25 e 8,75. Essa é a Selic ideal no Brasil para mim. Tá? Mas só por essa análise fria, se a gente tiver o teto da inflação por causa do Rio Grande do Sul ou por causa do fiscal Brasil, etc., se a inflação fizer isso aqui, ó, bom, e vira para 4,5, 4,70 nas próximas fotografias, nós ainda teremos pelo menos uma reunião do BC, quiçá 2, tá, com um juro real gritante de 6%. Então não faz sentido para mim a narrativa que hoje impera no mercado financeiro, na Faria Lima, de que o BC não corta mais juros. Tá? Para mim não faz muito sentido. Tá? Não faz muito sentido. E eu não vejo nem os 10% como ok. Tá? A não ser que a inflação vá ali para os seus 5,5%. Tá? Entre 5,5% e 6%. Tá? Aí tudo bem pararmos em 10%. Se não, ainda vejo de 2% a no mínimo 1% de queda para a inflação. 1% seria 9,5%, 2% seria 8,5%. Para a Selic, perdão. Certo? Pessoal, então eu queria só trazer para vocês esse estudo aqui. Quando nós vamos agora para a parte tática, você em casa tem um cenário para a inflação, tem um cenário para a Selic. Tá? E aí é mais benigno ou não, a depender aí do seu viés de projeções futuras. Eu passei o meu, que é benigno, né? O copo meio cheio, dizendo que a inflação até pode mandar a bala para os 4,5%, que ainda a gente tem espaço de pelo menos 1% de corte, se eu li correto que os economistas ortodoxos também consideram ali entre 4% a 5% um juros neutro, ou seja, Selic 4% a 5% acima do IPCA acumulado como juros neutro. Tá? Isso correto, e a inflação não passando dos seus 5%, 4,5% nos próximos 3 a 6 meses? Bom, nós temos aí o BC com caminho livre para pelo menos um corte aí de 1%. Se vai ser 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, eu acho mais correto, mas pode vir aí, talvez, se eu acertar, 1,50 novamente. Algo a ver, eu especularia 25,25, quedinhas de 0,25 para as próximas reuniões, tá? Até a gente atingir pelo menos 9,5, pessoal. Essa é a minha expectativa, e não 10, ou pior ainda, como hoje impera, não mais cortes, tá? Na curva de juros precifica isso hoje, por incrível que pareça. E aí, eu vou para a correlação, agora não é uma parte opinativa do Bruno, e aqui não é projeção, agora é análise, é dado, é fato. Vamos lá, pessoal, correlação muito bonita, né? E essa daqui não deve ser perdida, certo? Que é o quê? Inflação acumulada subindo, small 11 caindo. Inflação acumulada caindo, small 11 subindo. Legal, maravilha. Inflação deu uma bagunçada, small 11 deu uma bagunçada.
inflação voltou a cair, Small 11 depois da bagunçada, voltou a subir. Bacana, ótimo. Qual foi o momento difícil de se investir e aquele momento, entre aspas, mentiroso? Foi 2020, né? Por causa da pandemia, 2021. A inflação começou a subir loucamente, tá? E a gente viu as small caps durante um primeiro período se recuperando loucamente também, tá? E aí depois a inflação começou a ceder loucamente, certo? E o Small 11 também ceder loucamente. Então aqui, pessoal, foram dois momentos, aqueles momentos muito difíceis, onde a correlação se perde, tá? Onde os dois andaram para a mesma direção. 2023 para frente, quando nós atingimos ali em março, tá? Março não, acho que foi a maio, esse período do ano aqui, maio, junho, o piso da inflação, da queda da inflação atual, ou seja, estou falando para vocês deste cenário aqui. Daqui para frente, do nosso IPCA, o nosso Small 11 também começou a caranguejar. Então agora nós estamos vivendo uma correlação correta. Então se você acredita que a inflação, pessoal, vai ceder para os 3%, você está prestes a ter um mega rally. Prestes a ter um mega rally. Agora, se você acha que a inflação simplesmente vai ser mantida entre 4,5% e 3,5%, ela não vai para lugar nenhum. A gente vai passar por um período muito parelho a 2018, 2019, esse período aqui da inflação, onde a gente fica meio que caranguejando ali na inflação, que é o meu cenário. Saiba que o Small 11 também decola nesse momento de estabilização. Por quê? Porque o nosso juro real tem gordura ainda para ceder. A não ser que a gente comece a vincular aí, ouvir vários economistas da Faria Lima, e também fora da Faria Lima, por que não, comecem a falar de 6% de juros neutros, 5% de juros neutros. Por hora, pessoal, 4% é o que impera, tá? 4,5%, 5% já são os pessimistas, tá? E abaixo de 4%, a gente já está nos otimistas. Então, 4% de diferença entre IPCA acumulado e Selic, eu acho que é o justo para a gente pensar como alocador de recurso na gordura que ainda existe. Estamos a 6% se a inflação subir para 4,5%. Está 3,70% agora. Então, a gente está além dos 6%. E é essa a gordura que eu considero ser a inflação, então, para os próximos 3 a 6 meses, bem difícil, bem volátil. Então, vai para os seus 4,5 talvez e volta para os seus 3,5, vai para os seus 4, volta para os 3,70. E a gente tem uma situação da inflação que já foi vista anteriormente aqui, ó, que é um fim de um ciclo de queda da inflação e uma lateralização. Pois bem, eu acho que nós estamos nessa lateralização já, tá? E como o juro real tem gordura, ou seja, a gente pode cortar a taxa Selic, pode cortar simplesmente para deixar no 0 a 0, o neutro ali, Small 11, e logo menos eu vou falar sobre Trig 11, tem ali o seu upside. Então aqui, pessoal, nessa parte final do meu discurso é opinião, porque eu falei sobre inflação lateral. A parte do meio já não é opinião, é um dado. Se um sobe, outro cai. Se um cai, outro sobe. A correlação é negativa. Só 2020 ali que foi um negócio meio frenético, tá? Talvez 2008 também, se eu tivesse mais dados aqui, colocaria, né? 2008. Ali acho que o Small 11 não existia em 2008. Então, eu infelizmente não tenho, mas muito provavelmente 2008 e 2009 tenha sido um movimento muito parecido com 2020, 2021. Então, aqui são dados. Aí a opinião vem à direita. A opinião que eu acho que a inflação não vai para lugar nenhum. Vai ficar cambaleante ali entre 4,5% e 3,5%, tá? E aí o Small 11, por ter, na minha opinião, acho que não é muita opinião aqui, né? Acho que está mais embasado aí pelos economistas, nas opiniões dos economistas, o consenso de economistas é que 6% de juro real não rola. Nem para o mais ortodoxo, austríaco, e tampouco para o mais keynesiano, quase indo para o marxismo. Acho que 6% é muito de juro real. A gente deve pelo menos de 5% a 4,5%, tá? Para os mais pessimistas, 4% para os neutros, e aí abaixo de 4% com certeza para os otimistas. Certo, pessoal? Então é isso. Essa parte que eu gostaria de falar para vocês. No final só digo que além do Small 11 como ETF, temos também o Trig 11, que é o mais legal, na minha opinião. Tá? Tem ali os custos clássicos de administração por ano de ETFs, né? 0,4, a Trígono, que manda bala ali como gestão, e o custodiante é o BTG. Tá? Administrador também é o BTG. Quando a gente olha para composição, o pessoal tem muita empresa de fato small cap aqui e fora do radar. As maiores posições, por exemplo, são Edux, Cogna, Tupi, IRB, Hidrovias Brasil, Grupo Soma, ASB3, Banrisul, Direcional, MRV, e nossa, tem muita posição, pessoal.
Aqui vai longe, hein? Onco 3, ARM, Armac. Nossa, tem muita posição. Vulcabras, Pets, Valide, Exetec, Cebave, Honeytress. Ou seja, pessoal, uma pancada de ações. Eu nem sei dizer quantos ativos no total, tá? Mas vai longe, tá? Então aqui você, de fato, vai estar posicionado em small caps e micro caps, tá? Com a maior concentração hoje do fundo sendo Edux 3, tá? Então eu acho legal. Talvez você tenha ali interesse em olhar com carinho o Trig 11, tá? Bom, curva de juros, pessoal, essa semana aqui deu o ar da graça, querendo dar uma esvaziada aí nas tensões pós-entrevista da Magda. O IPCA também não prejudicou, tá? Então, curva de juros na semana cede. Não tá com carinha que esse ceder vai ser uma bonança, mas a gente pode ter a curva de juros finalmente parando de abrir no ano. Finalmente, tá? Finalmente parando de abrir. Se eu acho que a inflação não vai para lugar nenhum, creio que a curva de juros também tem um prêmio demasiado, tá? Hoje nos preços. A curva de juros 2027, por exemplo, está em 11%. Ou seja, já precificando que em janeiro de 2027 a Selic estará a 11%. Então, subindo a nossa Selic, nós estaríamos já entre 2024 agora até 2027. Se eu for para a curva curta, 2025, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a curva 2025, pessoal, agora está em 10,35, tá? Mas já esteve a 10,50, ou seja, não precificando o corte em 2024. Essa aqui vence em janeiro de 2025. E eu estou falando para vocês que o 9,50 seria ali o mínimo de se aguardar para 2025, minha opinião. E hoje nós estamos a 10,35, 1% acima. Então, é o prêmio que eu vejo interessante para quem está com o copo meio cheio. Quem está com o copo meio vazio, não há prêmio. Tá justa a curva. 10,25, 10,35, em tese, talvez para os otimistas precifique mais um corte de 25 e para os neutros não corte. Porque 10,35 fica no meio do caminho entre 10,25 e 10,50. 10,50 é a Selic atual. A 10,50 é a Selic atual. Se eu plotasse aqui o gráfico da nossa Selic, nós teríamos aí praticamente a Selic. Deixa eu pôr na direita do gráfico, tá? A Selic em laranja, pessoal. Então a Selic tá hoje a 10,50. Legal? Quase que não tem corte para 2025. Então quem tá pessimista, de repente, ou não otimista, vamos colocar assim, tá justo. Acho que small cap não sobe mais, porque a gente tá justo aí na curva de juros. Precisaria ter uma assimetria a partir de agora. A curva de juros abrir a partir de agora, para você, em algum momento aqui no futuro, ver o prêmio acontecer. A chance de ganhar dinheiro acontecer. Tá? E para quem tá otimista, olha, é um ótimo momento, porque tá errado. Faltando 1% de queda aqui para nossa curva de juros. Tá? Esse 1% levaria ali aos 9,50. Tá? É onde você vai ganhar se a curva de juros cede 1%, né, no nominal, de 10,5 para 9,5. Seu small cap você pode multiplicar por muito, pessoal, por 10 talvez. Tá? Sobe muito mais. A dobra de valor no caso. Bom, Trig 11, para quem tá com o copo meio cheio, pessoal, um ótimo momento entre 36,55 e 35,83 para você então comprar, vamos assim supor, especular até as máximas históricas. Por que máximas históricas? Lá de 2022, tá? Máximas históricas de 2022. Por quê? Porque você vai imaginar que a Selic, se eu colocasse aqui também a Selic nesse gráfico, né? Vamos ver se eu consigo colocar para vocês. Você vai imaginar que a Selic, cadê ela? Agora sim. A Selic que aqui em 2022 estava a 13,75. O Small 11, tá? Chegou a ser negociado em 2022 a provavelmente aqui R$45, R$44. Agora a Selic está a 10,50, muito parelho com ali 2021, certo? Na subida da Selic. Então faz sentido você especular, tá, que a Selic está cedendo e o Trig 11 ainda não andou. Então só da Selic estabilizar onde está em um momento passado recente, o Trig estava nas suas máximas ali durante o IPO, pós-IPO. R$45, R$46. Por isso que o meu alvo para o Trig 11 acaba sendo aqui os 45,30, tá? Os 44,89 é um simples retorno do Trig por um momento aqui. E o lucro das empresas, principalmente as cíclicas que compõem o Trig, pode deixar de ceder, né? Uma Ferbasa da vida, né? Agora que o momento macro já tem nas empresas cíclicas, né, um pouco menos de desaceleração. Começa a haver uma aceleração de algumas commodities,
médio ciclo de commodities em geral. Certo, pessoal? Quem tá com o copo meio vazio, tá? Nem preciso dizer que você vai estar mirando aí pro Trig 11 lá os R$32 como desconto somente ou como alvo. Legal? Feito isso, fico por aqui. Obrigado pela companhia, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.